Olá, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um transtorno de personalidade. E o transtorno de hoje é o transtorno borderline. Borderline ele surge na sua fase de infância, onde a criança ela é criada num lar instável, num lar inseguro, onde traz esse senso de insegurança, de instabilidade. Geralmente surge aí abusos, tá? Abusos físicos, abusos sexuais, abusos verbais. E mesmo que ele não sofra esse abuso, né, sexual, não tenha sido abusado por ninguém, ele pode ter sido espectador, ter visto algum familiar sofrendo esse abuso. Então isso gera nele, né, essa instabilidade emocional, esse sentimento de senso de abandono, de abuso, que vai crescer nele com uma revolta, com atitudes de vulnerabilidade, que ele vai agir, reagir com modos explosivos, ele vai ser uma pessoa muito impulsiva, aonde ele é criado também num lar onde ele passa por algum tipo de privação emocional, onde não há um senso de apoio emocional, onde não há uma expressão emocional de carinho, de afeto, de empatia. Cresce nele também, mais ainda aguça nele o sentimento de agressividade, de impulsividade, de crítica, de rejeição. Então ele começa a criar nele interiorizar nele esse senso de revolta, né? Um ambiente familiar muito privador causa nele, né, esse senso de inibição emocional. Ele tem muita dificuldade de se expressar emocionalmente. Se ele cresce também num lar, numa família demasiadamente punitiva, onde ele é rejeitado, ele cresce com esse senso ainda mais aguçado de revolta, de vulnerabilidade, de ação e reação, de impulsividade muito aguçado. O que é esse senso punitivo? Esse senso punitivo é que ele não vai se permitir a cometer erros. E se alguém for confrontá-lo que ele errou, ele parte para a agressão. Mas por quê? Porque na época da sua infância, no seu momento em que ele precisava de apoio, de ser validado nas suas emoções, ele não podia se expressar. Então, se ele caísse, machucava, ele não podia expressar que estava sentindo dor, que ele não podia chorar, ele não podia expressar a sua raiva, ou seja, ele não poderia validar a sua dor de forma nenhuma. Por quê? Porque ele vivia num ambiente extremamente punitivo e rejeitador. Ele vivia num ambiente altamente instável, né? Altamente negligenciado nas suas emoções. Então vai criando nele esse senso de revolta interiorizada e que ele vai se expressar de uma maneira totalmente errônea. Então ele não consegue expressar as emoções, ele não consegue chorar, ele tem essa baixa tolerância a erros, né? Então, o que ele faz? Ele vai de 0 a 80 muito fácil, porque ele tem muito pouca paciência, ele não consegue, ele não tem uma autodisciplina, né? Ele tem essa falta de senso de autodisciplina, de autocontrole. Então ele é muito explosivo, ele não tem tolerância, ele não expressa as emoções, ele costuma ter um semblante que expressa uma tristeza, mas o seu andar e o seu comportamento sempre é de que está pronto para dar o bote, sempre armado para atacar, porque impera nele esse senso de agressividade,
né? Então é uma pessoa que é muito explosiva, fala muito o que pensa, fala muito o que dá na telha, não tem muito domínio na fala, na ação, no comportamento, né? Então, ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. Ele é uma pessoa que, quem tem essas características, é muito confundida com uma pessoa bipolar. Pô, esse cara é bipolar, agora ele estava de bom humor, agora ele está virado. Não, ele não é bipolar, ele é borderline, né? Porque ele vai de 0 a 80 muito rápido. E o bipolar não é assim, né? Há uma constância. O borderline não, o borderline ele muda muito rápido. Então, ele tem esse esforço frenético, né, de não se sentir abandonado. Então, quando ele sente uma ameaça, se sente vulnerável a ser abandonado por alguém, ele tem esse senso frenético de impedir isso. Então, por isso que ele é muito ação e reação, né? Os comportamentos dele são muito estáveis, o relacionamento dele emocional e como um todo, no seu trabalho, em qualquer ambiente, são muito instáveis, muito voláteis, tá? Ele tem um distúrbio de identidade, ele não sabe muito bem quem ele não consegue se definir como pessoa, então ele tem uma deficiência muito grande na sua self, né? Ele é muito impulsivo, que eu falei, ele tem um comportamento, ele tem uma propensão a ter comportamento, tá? De mutilação, de ideação suicida, tá? Ele é muito impulsivo a gastar dinheiro, a relações sexuais promíscuas, a usar drogas, álcool, tudo aquilo que possa gerar nele uma certa satisfação e atenuação ao seu sofrimento. Então, por isso que o borderline é uma pessoa muito difícil de se lidar, porque você precisa de toda uma técnica e tato para lidar com ele, fazer ele sentar para te ouvir, para entender onde ele está errando, aceitar a sua mudança e mudar. Então, é uma pessoa muito difícil, mas é uma pessoa que você consegue ajustá-la, sim, com medicações, com tratamento adequado, você consegue trazer esse borderline para um equilíbrio, sem maiores problemas. Mas se você se identificou, conhece alguém parecido, encaminhe esse vídeo, encaminhe essa matéria que vai agregar valor para essa pessoa e ela pode, sim, procurar ajuda, procurar alguém que possa ajudá-lo a lidar melhor com as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, a sua raiva, a sua impulsividade e ter uma qualidade de vida melhor. Ok? Compartilha, ajude alguém que precise.